Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos para o último tema, que também é um tema, vídeo 95, a Gênese, capítulo 1, caráter da revelação espírita. Nós vamos agora para um tema que também é um pouco, para muitos, complicado, que é a sociologia. Mas eu lhe faço essa pergunta. Quando esteve interligado a sociologia, a antropologia e também a teologia? É lógico que as pessoas vão dizer que as três ciências, em comum, trabalham juntas. Por que as pessoas vão dizer? Porque a visão da humanidade, com todo respeito, é muito limitada. A humanidade, com todo respeito, mesmo aqueles que se podem dizer médios, videntes, portadores de faculdades mediúnicas da vidência, mesmo esses são limitados. Mas temos que dizer que, devido aos estudos do Espiritismo, o estudo dos fatos, são detentores esses de uma compreensão maior, que é aqueles que não estudam e nunca estudaram os fatos do Espiritismo. Por isso, grandes equívocos cometidos pela teologia, como antropologia, astronomia, a química, a alquimia, a antropologia não são tantos termos, mas são tantos termos mesmos, né, que nós vamos deixar até de lado, porque nesse momento já está havendo a antropologia judiciária, também a fisiologia, a anatomia, a zoologia, a botânica e a mineralogia. Como todos têm lá suas limitações. Limitações porque eles vão até determinado ponto, principalmente a fisiologia. É triste saber que milhares de médicos neurologistas, na atualidade 2023, eles ainda dessecam massas encefálicas de celebridades que foram tidas na Terra como gênios. Eles ainda dessecam
essas massas encefálicas para descobrir a origem da inteligência desses seres que pisaram a Terra. Nós respeitamos. Por que nós respeitamos? Porque eles ainda estão rastejando, eles não estão nem gatinhando. Todas as ciências ainda estão rastejando. Elas não estão gatinhando, andando em pé. Apenas o Espiritismo, que não se detém, onde todas as outras ciências já cometeram erros desastrosos que durante vários séculos manteve a humanidade num estado de ignorância tão grande que necessitará-se de alguns séculos ainda, mesmo os avanços tecnológicos, de alguns séculos ainda para a humanidade se recuperar, devido aos equívocos provocados pelas ciências vigentes e regentes na Terra, sustentada pelo iluminismo, pelo maravilhoso. Mantidos pelos antagonistas, mantidos pelos sistemas. Então, é natural. Mas eu te faço essa pergunta. Fora da luz da doutrina dos espíritos, a sociologia tem ela condições de uma das ciências humanas que estuda a sociedade, ou seja, estuda o comportamento humano em função do meio e o processo que interliga os indivíduos em associação, grupos e instituições, o que nós classificamos, para resumir-se tudo, possui a sociologia condições de esmiuçar e desbravar o psíquico, socioeconômico da humanidade? Possui não. Os sociólogos, 99,9% dos sociólogos, eles vivem subjugado aos sistemas econômicos do país, do Estado. Eles vivem subjugados aos sistemas
governamentais. Eles vivem subjugados às ONGs, os sociólogos. Eles vivem subjugados à Organização Mundial de Saúde, quando não permitem eles que os índices nos relatórios alcance o patamar vermelho para a não descredibilidade daquele país, daquela nação, daquele estado. Olha a falta, repito, da intervenção psíquico-socioeconômico. Você acha que os sociólogos têm conhecimento de psíquico-socioeconômico? Tem não. No entanto, eles desconhecem o significado psíquico. Em parte, eles entendem do sócio, que se relaciona ao social e também ao econômico. Mas o social e ao econômico encontram-se subjugados a tantos sistemas. O social e o econômico encontram-se subjugados a tanto processo burocrático, criado cláusulas pelas trevas, que acesso tendo elas através dos indivíduos invigilantes no corpo físico, justamente para desequilibrar o psíquico da humanidade. Porque desequilibrou o psíquico, desequilibra o sócio, ou melhor, o social e também o econômico. Porque na raiz de todo problema existe um transtorno. Então, quando você depara-se com um coletivo de pessoas carentes, a biodiversidade ali a ser atendida.
quase sempre, 99% imperceptível aos olhos do sociólogo. 99% imperceptível aos olhos do sociólogo. Porque por detrás de cada indivíduo existe um emaranhado que o leva a viver naquelas condições de precariedade em todos os sentidos moral, cultural, caráter, inteligência. Ridicularidade de todas as espécies você depara. Porque você se depara com milhões de espécies de seres em processo de evolução devido à desigualdade evolutiva. E eu lhe faço essa pergunta. Por mais que alguns sociólogos se destacaram, mas se destacaram por quê? Por interesse, visando o lado material próprio e nunca o sustento e o amparo e o acolhimento daqueles por Deus designado a esta ciência, porque a sociologia é uma ciência. É uma ciência que se volta para o lado do amor. Você precisa ter amor. Não basta você se apaixonar por esta ciência. Você precisa fazer algo mais. Mas quantos milhões de pessoas bem intencionadas que têm em mente grandes projetos e que já lutaram, lutam e continuam lutando para pôr em prática. Porque a intenção daquele ser é a unificação. Eu não vou dizer solucionando todos os problemas social e nem econômico e nem psíquico, mas a autoevangelização, fazendo com que chegue à humanidade numa forma de orientação. O que isso os governantes, os chefes de estados e muitas outras ONGs
barram os projetos, desviando verbas governamentais, justamente para que esses órgãos não recebam recursos para trabalharem. E na impossibilidade, pela falta do recurso, quantos milhões de projetos são engavetados? Mas não se esqueçam que todos aqueles que barram e privam o outro ou os outros de pelo menos viver com o mínimo de dignidade, respondem perante a providência divina, porque ninguém retornou ao corpo físico para sofrer. O que você hoje entende como sofrimento e como dor chama-se reflexo. E reflexo não é dor, reflexo é reparação do que você plantou. Reflexo é colheita. Então você teve o direito de plantar, você tem a responsabilidade de colher. E colheita não é dor. Por isso, a doutrina dos espíritos é a única ciência que nos orienta como agirmos com dignidade, com respeito. E nunca acusando a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Hajamos com dignidade, assumindo a nossa pobreza de espírito, sem ter que acusar Deus, nosso Pai, todo o majestoso, porque nem aqui era para nos encontrarmos, porque condições não temos. Mas é preciso entender que mesmo os sociólogos têm se acovardado mediante os desígnios das leis de Deus. E têm eles desviado verbas governamentais. Porque recebem eles muitas verbas governamentais, de ONGs, para suprir as necessidades de uma biodiversidade. Quando eu falo biodiversidade, não tem nada a ver com cana, algodão, milho. Essa biodiversidade humana. Então, quando eles percebem uma biodiversidade, um montante, eles se calam perante a responsabilidade, mas respondem também depois. Por isso, Cristo anda muito mal representado na terra. E cadê? Cadê os amigos do Cristo que desde bem antes dele ser crucificado, esses amigos abandonaram, tendo no horto
apenas João dos 12 apóstolos. Que vergonha! No Calvário, apenas João dos 12 apóstolos. O resto tudo o traiu. E todo mundo, através do hábito, da atitude, do comportamento, nada mais tem feito do que trair o Cristo. Desde quando chegou ao corpo físico essa centelha, até 2023, o que ele tem recebido é descárnio, humilhação, abandono, traição, inclusive por aqueles que ele tanto confiou e confia. Nós vamos para o próximo vídeo dar sequência no mesmo assunto.